Começa agora o programa Ensino Superior. No estúdio da Univesp TV, Ederson Graneto e Rodrigo Simon entrevistam especialistas sobre o ensino superior no Brasil e no mundo. Depois de anos de tramitação, o Congresso aprovou finalmente, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que destina metade das vagas em universidades federais para estudantes que vêm de escolas públicas. Bom, ao sancionar a chamada Lei das Cotas Sociais, a presidente disse que o governo tem o desafio de democratizar a universidade e manter a qualidade de ensino. Para avaliar se é possível vencer esse desafio, nós convidamos dois professores da Universidade Estadual de Campinas para conversar com a gente. A Ângela Soligo, que ela é da Faculdade de Educação, e o Leandro Tesser, que é assessor da reitoria, mas que já coordenou a comissão permanente para os vestibulares, a Convest. Bom, então queria saber de você, eu sei que você tem uma opinião que é contrária às cotas, ao estabelecimento de cotas, e que você tem uma posição mais flexível com relação a isso, então trouxemos os dois para tentar promover um debate sobre essa questão. Queria começar contigo, já que você é contra essa lei, quer dizer, as universidades agora têm 4 anos para se adaptar a isso. A cota, além de prever que metade dos alunos tem que vir de escolas públicas, escola de ensino básico público, tem ainda uma porcentagem deles que tem que ser de acordo com a população negra do estado onde a universidade está instalada. Você acha isso ruim? Por quê? Devagar, né? A flexibilidade que já foi mencionada. Eu sou muito favorável a programas de ação afirmativa, né? Tá. Então, cotas é uma forma de ação afirmativa e com essa lei agora ela vai ser a única forma de ação afirmativa possível no sistema federal. Então, o que me desagradou muito desde o início da tramitação dessa lei é você fazer uma lei centralizada, impondo a todas as instituições federais do Brasil a mesma forma de ação afirmativa e uma forma de ação afirmativa que a gente pode discutir mais adiante, que viola 2 preceitos importantes para as universidades. Um que é a autonomia universitária, quer dizer, as universidades poderem decidir como que elas admitem seus estudantes, e o outro é o mérito acadêmico. Quer dizer, quando você determina que 50% das vagas têm que ser destinadas para a escola pública, você está fazendo isso independente da demanda da escola pública pela universidade pública, que por vários motivos, na Unicamp, por exemplo, nunca passou de 30%, 32% do percentual dos candidatos vindo de escola pública. Quando você determina que 50% dos matriculados vão ter que vir da escola pública, você está, de alguma forma, violando esse princípio do mérito que é tão importante no universo universitário. Mas perguntar aqui, eles vão ter que fazer o vestibular. Eles vão ter que fazer o vestibular. Tem uma nota de corte a universidade. Não Se o sujeito não passar a nota de corte, ele não vai entrar. Bom, não sei como é que vai ser Estou aqui fazendo pode ser. Um papel. Sim, Se for assim, vai ser melhor ainda, né? É menos ruim o projeto. Quer dizer, o que nós decidimos na Unicamp, isso foi em 2003, 2004, na verdade, começou em 2005, foi fazer um programa de ação afirmativa sem cotas. O que nós fizemos, nós determinamos, mostramos que o vestibular não é um processo tão isento quanto as pessoas costumam pensar. Sim, quer dizer, claro, que o histórico anterior dos candidatos pode ser determinante, pode ser muito importante no desempenho do vestibular, mas nós mantivemos essa ideia de que eles precisam, de alguma forma, ser aprovados no mérito. Bom, você pode até entrar nessa questão, mas o que nós fizemos foi criar um sistema para corrigir essa distorção que o vestibular tem em relação a formação anterior dos estudantes. Quer dizer, se o estudante vem de escola pública ou se ele se autodeclara preto, pardo ou indígena, nós criamos essa sigla PPI, ele ganha pontos extras na Unicamp, então ele passa a ser mais competitivo. Assim, é uma espécie de... Ele ganha um pouco... Não é um empurrãozinho. Quer dizer, você está equalizando as chances do candidato que vem de escola pública com o candidato que vem de escola privada. E isso teve um efeito muito importante. No curso de medicina, que é o mais concorrido da Unicamp, ganhar 40 pontos significa passar na frente de 400 candidatos. Nós temos 120 vagas. Entendi. Bom, então vamos agora ouvir a sua posição com relação a essa nova legislação. Você acha ela positiva? Eu considero positiva, embora eu vou começar concordando com o Leandro de que cota não é sinônimo de ação afirmativa a outras maneiras.
Há, inclusive, outras dimensões da ação afirmativa. Agora, eu vou discordar de algumas coisas. Por exemplo, as universidades não utilizaram a sua dita autonomia para criar o seu sistema. A Unicamp criou, mas muitas universidades não criaram. Foram empurrando essa questão, deixando para lá, e havia uma demanda verdadeira, concreta, legítima, de hoje, o que é a maioria da nossa população, né? Que é a população da escola pública, a população negra. Então, veja, as universidades não assumiram um compromisso, o que acaba levando ao poder público, né, a necessidade de tomar uma decisão. E a decisão foi a das cotas. Então, a gente pode até lembrar da autonomia universitária, mas essa autonomia não foi utilizada para criar um sistema. E o sistema que é necessário. O sistema que era necessário. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão do mérito, né? O mérito individual. Eu acho que a gente precisa lembrar, primeiro, que o vestibular não é um sistema justo de seleção. O vestibular, historicamente, é um sistema de exclusão. Então, a gente tem que pensar também o que mérito é este, não é? Por que são, em geral, as elites ou as pessoas economicamente privilegiadas que chegam para a universidade pública? Por mérito só? Não. Né? Há um conjunto de condições de vida, de existência, de necessidade de sobrevivência, de acesso aos bens culturais que fazem diferença. Então, esses alunos que estão fora da universidade, eles não estão por falta de capacidade, eles estão por falta das condições exigidas para o acesso. Portanto, a questão não é o mérito, a questão é o sistema. A correção é no sistema. A gente não pode falar em mérito absoluto diante da extrema desigualdade que caracteriza o Brasil. Então, teria que ser uma alteração anterior, que precede o vestibular. Na verdade, é uma alteração anterior. Você cria ação afirmativa exatamente porque você precisa corrigir de forma mais imediata algo que historicamente vem sendo incorreto. Eu sei que as pessoas dizem corretamente que precisa melhorar a educação básica, eu concordo com isso, mas nós dizemos isso faz mais de 60 anos e a educação básica não melhora. Então, você tem que criar uma medida que é um tratamento de choque. A ação afirmativa é, de certa forma, um tratamento de choque, porque, inclusive, você cria demanda para a educação básica. Então, tem uma questão que está sendo colocada aí, que é assim, a universidade vai perder com isso. Né? Eu queria colocar essa questão aqui, se a universidade vai perder cérebro, vai perder inteligência, vai perder qualidade. Né? Aí eu coloco o seguinte, a própria Unicamp já fez aí, já tem lá um estudo de como vão os rapazes que vêm do ensino público, né? Como é que é? Participei desse estudo também. Então, exatamente. Não, mas aí, cuidado. Eu acho que na Unicamp o resultado é justamente o contrário. Nós ganhamos com o programa de ação afirmativa. Mas, olha bem, na Unicamp o que a gente fez foi corrigir esse processo de mérito, de seleção, que eu também acho que não é uma medida de mérito. Mas a gente conseguiu corrigir esse processo de seleção, fazendo com que gente muito talentosa, que não conseguia entrar por causa do processo, entrasse. Mas isso é diferente de você dizer, não, a partir de agora 50% das vagas estão na escola pública, 50% das vagas estão na escola privada. Quer dizer, o risco que você corre é atropelar um pouco esse processo. Quer dizer, tem um exemplo que é muito bom. Na Unicamp, nós mostramos que em mais da metade dos cursos, o pessoal que vem de escola pública acaba tendo um desempenho acadêmico, de novo, uma medida de mérito, melhor do que o pessoal que vem das escolas privadas. Em metade dos cursos isso é verdade. E cursos muito concorridos. Quanto por todos eles, não? Não. Em pelo menos metade dos cursos, um pouquinho mais da metade dos cursos, o desempenho dos estudantes de escola pública, nem todos eles dependeram da ação afirmativa para entrar. Claro. Mas se você pega as médias deles, eles têm um desempenho melhor depois de um ano na universidade do que
o pessoal de escola privada. Nas universidades que adotaram cotas, muita gente fala isso, mas eu nunca consegui ver um dado concreto mostrando que as médias... Exatamente. Então, o que está acontecendo? Se criou uma confusão. As pessoas usam o resultado da Unicamp, onde não tem um sistema de cotas, para justificar um sistema de cotas em outras universidades. Eu não tenho, como não tenho um estudo, tudo que a gente tem são relatos. E os relatos que eu tenho recebido são que, em geral, sim se nota uma diferença entre o pessoal que entrou por cotas e o pessoal que entrou pelo processo seletivo normal. Quer dizer, não está se conseguindo, na universidade, suprir essa deficiência que vem desde o início da educação fundamental. 50% é muito ou esse índice não importa tanto? Depende. Na Unicamp, se esse sistema de cotas fosse implantado na Unicamp, seria muito. Por quê? A demanda do vestibular da Unicamp é da ordem de 30% de estudantes que vêm de escola pública. Será que não é porque o estudante de escola pública não se sente capaz, não se sente motivado a prestar o vestibular? Pode ser verdade isso. Pode ser verdade. Inclusive, nós temos outro mecanismo de ação afirmativa na Unicamp, que eu posso falar daqui a pouco, que é um programa que chama Profis, que é um pouco diferente, que é inspirado... que é inspirado no que aconteceu no estado do Texas. Eu estive na Universidade do Texas 2 vezes para entender melhor como é que a coisa funcionava e a gente trouxe esse conceito para cá. Agora, são diferentes mecanismos de ação afirmativa, né? Agora, você fixar por lei 50%, até porque esse número está errado. Por que é 50%? Devia ser 90 e 10, 90, né? Exatamente. Já que é para reproduzir o que tem no ensino médio, tinha que ser 90% da escola pública e 10% da escola particular. O que talvez a gente um dia chegue nisso, com a evolução do país. Mas se o sistema fosse realmente justo. Mas tem que entender que também nem todo mundo quer sair para ensino superior, é que aqui no Brasil também ensino superior virou um símbolo de status social e de salário. Isso é no planeta, né, professor? Não obrigatoriamente. Justamente nos Estados Unidos, onde metade da população vai para o ensino superior, tem muita gente que decide não ir para o ensino superior. Mas, por exemplo, nos países que a gente está falando assim, que são o top do top, Coreia, tal, esses caras, mas eles vão para China. Eles vão para ensino superior e não obrigatoriamente para ensino universitário. Né? A inclusão social nesses países não é feita nas universidades de pesquisa, é feita no sistema de ensino superior profissionalizante, que é outra conversa. Então, mas veja, a gente tem que entender o contexto brasileiro, porque às vezes a gente usa outros países como referência que tem uma outra experiência. Imprópria, de uma maneira imprópria. Por exemplo, no Brasil, o trabalho não qualificado, entre aspas, o trabalho de quem não tem um diploma é um trabalho pouco valorizado, né, em termos salariais, inclusive. Então, veja, as pessoas precisam ir para a universidade para poder sonhar em mudar a sua vida. Isso é a nossa realidade. Não é? E cada vez mais a exigência por uma formação superior está presente até em profissões que não necessariamente necessitariam. Então, veja, as pessoas precisam ir para a universidade. Não é só uma questão de desejo, é uma questão de necessidade. Essa é uma questão. Eu acho que tem uma outra... Eu acho que essas avaliações dos programas, realmente, elas precisam ser melhores. Nós ainda temos pouco dados do sistema, mas quando se diz assim, há uma diferença entre o aluno cotista e o não cotista, onde tem cota, não se avaliou o valor da diferença também, não é? Tem diferença para melhor e para pior. Nem toda diferença é para pior. Não é? Então, em outras experiências, em outras universidades, também se constata um maior envolvimento do aluno cotista, o que dá uma qualidade maior ao seu desempenho. Então, não se pode generalizar. O que é importante a gente perceber é que quando as pessoas dizem vai piorar o nível das universidades, isso é uma frase que o que está por trás disto é um preconceito. É a ideia de que porque o sujeito é pobre, porque o sujeito é negro, indígena, ou é de uma população do campo, ele é menos capaz. Não é? Essa é a questão. O que está por trás é um preconceito. Né? O sujeito está naquela condição pelas condições de vida e educação que ele recebeu. Não porque ele é menos capaz. Então, essa pressuposição da menor capacidade é que é equivocada. E aí as nossas experiências de educação, de formação superior com essas pessoas, elas têm sido muito positivas. Eu sou professora neste semestre dos alunos do nosso programa do Profis. E eu vou dizer, há tempos eu não recebo tão bons alunos na graduação. Gente dedicada, né?
leem, são comprometidos, eles querem discutir, eles querem estar na sala de aula até o último minuto Mas olha da só, aula. deixa eu te interromper. O pessoal do Profissa é o melhor no Enem de cada escola pública da região de Campinas. Só para as pessoas entenderem, o Profis, vamos explicar um pouquinho aqui que é o Profis, já que estamos falando dele. O Profis é um programa da Universidade Estadual de Campinas que vai buscar alunos de escolas públicas, os melhores de cada escola, que eles não competem entre escolas. Exatamente. Pega os melhores do Enem de cada, os melhores resultados, e leva para a Unicamp. Ali ele faz um programa, tipo um estágio, uma formação geral, 2 anos de formação de 2 anos, e aí ele pode ter acesso à universidade já determinados... tem vagas em alguns cursos. Exatamente, determinados cursos. Mas veja que ser o melhor em certas escolas em Campinas não é muita coisa. E não levaria esse aluno para a universidade pública se o sistema fosse o vestibular. Sem dúvida. Não é? Ele não chegaria lá. Essa ideia de que o do público é sempre ruim é uma ideia preconceituosa. Bom, vamos falar mais disso aqui daqui a pouquinho. Eu quero fazer um intervalo no nosso programa, que está bacana, está interessante a conversa. Bom, o programa Ensino Superior volta daqui a pouquinho. Até já. Você está assistindo ao programa Ensino Superior. Em instantes, o segundo bloco da entrevista que Ederson Graneto e Rodrigo Simon realizam sobre o ensino superior em universidades do Brasil e do mundo. Começa agora o segundo bloco do programa Ensino Superior. Ederson Graneto e Rodrigo Simon entrevistam especialistas para falar sobre o ensino superior em universidades do Brasil e do mundo. Muito bem, estamos de volta com o programa Ensino Superior, que hoje debate a nova lei que obriga as universidades públicas federais a destinar metade de suas vagas às pessoas que vêm de escolas públicas e têm ascendência negra. Bem, nós não falamos ainda sobre a questão da raça, né? Mas ela está colocada na lei. Além do sujeito ter que vir de escola, metade, tem uma cota de 50% das vagas destinada a quem vem de escola pública, há uma população negra que será beneficiada de acordo com a população do Estado. Sei lá, na Bahia vai ser maior que em Santa Catarina, mas há aí uma cota também de raça. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Você acha justa essa cota sobre raça? Por quê? Eu acho justa e necessária. Eu não vou chamar de cota racial, porque a gente já sabe biologicamente que raça não existe, não é? Só existe uma, no caso dos humanos. Mas eu vou chamar de cotas racializadas. O que existe é um preconceito, um racismo antigo, né? E o racismo, ele está na origem da ideia de raça, não o contrário. Entendi. Não é? Então, existe um racismo antigo. E esse racismo antigo colocou essa população negra em condições de desigualdade historicamente. Colocou, inclusive, fora da possibilidade de acesso à universidade até o início do século XX. Até o início do século XX, nós tínhamos cota universitária, 100% branco. Você falou no início do século XX, acho que mais até tipo metade. É que como direito legal é no início do século XX. Na real, de verdade, acho que até a primeira metade do século XX. Até a primeira metade do século XX você não vai ter um negro na universidade. E até hoje, é só passear pela Unicamp e você vai perceber a prevalência do sujeito branco. Mas isso está mudando. Isso está mudando por causa das nossas ações afirmativas. O que então, mostra... precisou fazer isso, não é? Que precisou fazer isso, exatamente. Especialmente, mas aí também nos cursos noturnos tem muito mais... É só você olhar para as pessoas, que a população dos cursos noturnos da Unicamp é muito mais escura do que a população dos cursos diurnos. É mais negra. Porque é a população trabalhadora. Então, tem essa mistura, né? Fala, mas é melhor fazer cota. Tem outro argumento, provavelmente preconceituoso, assim. Mas essa coisa de fazer cotas para negros não é necessário porque há uma similaridade entre a população negra e a população pobre. Bom, eu acho que não devia fazer cota para ninguém, mas eu acho que num programa de ação afirmativa, na realidade brasileira, é muito importante, sim, considerar a cor da pele. Quer dizer, se a gente quer ter uma sociedade melhor no futuro... Isso mais igualitária. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. É preciso ter uma elite negra no Brasil. E uma elite intelectual, gente pensando, gerente de banco, general, né? Quer dizer, professor universitário. Professor universitário. Pesquisador famoso, enfim... Isso muda a cultura, isso muda a lógica da cultura, né? Na nossa cultura, tudo que é do branco é valorizado, tudo que é do negro é minimizado. Por exemplo, as religiões do branco são religiões, do negro é folclore.
não é? Então, não há uma valorização daquilo que pertence a uma cultura que nos constitui, que nós somos um país que também é negro, não é? A questão da pessoa declarar a cor é ruim, porque um branco pode tranquilamente chegar a dizer eu me sinto negro e, pela lei, se eu não estou enganado, ele deve ser visto e aceito como negro. Isso complica um pouco ou não? A questão da linha de cor no Brasil ela é complicada em princípio. O IBGE já fez um monte de seminários e de estudos para tentar lidar com isso e chegou-se à conclusão de que o melhor sistema ainda é o da autoidentificação, não é? Então, veja, no começo dessa discussão das ações afirmativas e das cotas, se dizia, todo mundo vai se declarar negro só para usufruir disso. Isso aconteceu muito pouco no começo e não acontece quase, não é? O próprio preconceito se encarrega. O próprio racismo se encarrega. Mais ou menos, não, acontece. Mas acontece, mas pouco, Leandro. É uma coisa de honestidade intelectual. Quer dizer, imagina você entrar numa vaga muito disputada, sabendo que você não se considera negro, mas disse que é negro só para isso. É uma coisa, eu ainda acredito um pouco na honestidade das pessoas. Né? Pô, você vai carregar isso pro resto da vida, Você vai carregar isso pro resto da vida. E veja, onde o racismo está presente, e o Brasil é um país racista, carregar isso para o resto da vida é carregar um estigma, é uma marca que inferioriza. Então, isso impede, inclusive, as pessoas de serem desonestas nesse momento, né? Então, nós temos que entender isso também. A questão, para além do mérito, a lei, como ela foi formulada e quem já olhou os projetos, ela é mal feita? No começo do programa, em 1 minuto, já surgiu uma dúvida aqui sobre nota de corte. A lei foi bem feita ou é um apanhado que apesar da importância, é mal elaborada? Um catadão, mexidão. Olha, quando se acompanha as leis, eu tenho acompanhado os projetos de lei, para cada assunto você tem um conjunto enorme de projetos de leis e que concorrem, têm ideias. Então, construir uma lei em cima de um conjunto de projetos que nem sempre são coerentes um com o outro, não é fácil, tá? Eu acho que a lei seguiu uma lógica, que é a lógica da necessidade, a lógica da presença do contingente negro, da necessidade da presença do aluno de escola pública, ela seguiu uma lógica. E ela é coerente, não é? A gente fala, mas por que cota? Eu vou dizer uma coisa, por que não cota? Claro que os 50% é arbitrário. E qualquer índice é relativamente arbitrário. 50% no Nordeste é pouco. Em Santa Catarina pode ser muito, pensando no contingente negro. Mas, veja, é a tentativa de construir uma política que vai ser avaliada, que vai ser acompanhada, está correto? Não é assim, vai ser isso para sempre. Mas era necessário instituir alguma coisa. Eu discordo frontalmente disso. Eu acho que a lei está equivocada. Ela foi elaborada por gente que conhece pouco o universo universitário e conhece pouco o universo de ensino superior. É curioso, né? No Senado teve uma voz contrária à lei. E só. Uma única. Né? Uma única. Então, quer dizer, parece que isso aí é meio quase unânime entre os senadores. Mas eu acho que eles não sabem como é que funciona o universo da universidade, que é muito diferente do universo da política. Essa história de meritocracia que a gente fala, quer dizer, as estruturas na universidade são feitas pelo mérito. Quer dizer, você é avaliado constantemente, você aparece pelos seus resultados. Né? E eu acho que ela está atropelando toda a discussão interna, faz de conta que o problema está resolvido. Então, agora não importa quão ruim seja o ensino fundamental ou médio, eu garanto que metade das vagas das federais vão ser ocupadas por egressos do ensino público fundamental ou médio. Eu acho que é uma solução muito fácil, é a solução de quem não quer pensar. Dizer, então resolvemos, vamos fazer uma cota. Quer dizer, seria muito mais interessante trazer essa... E outra coisa, termina o debate aí, quer dizer, está resolvido, uma lei, tem que ser assim. Então, na Unicamp, o que aconteceu, e essa experiência foi muito interessante, porque eu estou envolvido nela desde o início, foi muito importante o debate, quer dizer, trazer esse tipo de discussão. A gente começa a falar, a gente começa a pensar, criar conceitos como a importância da diversidade
diversidade dentro da universidade, como é importante a gente trazer coisas diferentes para dentro. Por isso que a universidade ganha também com o programa de ação afirmativa. Eu acho que o que eu gostaria que tivesse numa lei é dizer, olha, o nosso objetivo é ter 50%, 50%, 90%, 90%. O nosso objetivo é ter tantos por cento dos estudantes do ensino superior público vindo de escola pública. Isso é uma coisa mais igualitária, vamos dizer assim. O que seja, mas deixar que as universidades encontrem as soluções e premiar nababescamente as universidades que fazem isso. Quer dizer, você cria programas em que, se você tiver alcançar a meta que eu quero, se você quiser fazer cota, faz cota, se você quiser fazer... Encontre o seu caminho, quer dizer, convida as universidades a pensar. Você recompensa elas com dinheiro, com financiamentos, com os valores que as universidades têm, valores acadêmicos. Eu acho que isso teria um efeito muito mais efetivo até para toda a sociedade. Mas, Leandro, tem um problema. Eu acho até que você tem razão em tese, tá? E acho que a Unicamp, ela cumpriu isso. Acontece que essa discussão, ela vem desde 1993. Ela não é nova. E a realidade é que as universidades foram silenciando, elas foram se abstendo de fazer essa discussão que você está falando. Não, mas para um pouquinho. Se o governo faz uma política de que ele... Isso aconteceu com o REUNE, o Programa de Expansão, de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. O governo disse, olha, aumenta o seu orçamento se você aumentar o número de vagas, chegar a um certo número de alunos por docente e chegar a um certo percentual de formação. Todas as federais aderiram a isso. Então, mas você está dizendo, de uma medida que é semelhante à que foi tomada agora. O REUNE não foi discutido democraticamente, ele foi jogado no colo das universidades federais e dito, para ter dinheiro, vocês vão ter que fazer desse jeito. Elas podiam não aderir a uma universidade, que não quer dizer... Leandro, a mesma coisa acontece com... É relativo. Mas a mesma coisa acontece com a ação afirmativa, quer dizer, não foi imposto para as universidades qual seria o caminho, tanto é que tem uma diversidade de caminhos das federais com o REUNE. Esse tipo de atitude é muito diferente de ter uma lei determinando que o ingresso nas universidades federais tem que ser assim, assim, assado. Era pior, não vai ser vetado uma parte da lei. Você se bate com a autonomia da universidade, Exatamente. Eu acho que é isso que faz da universidade a universidade. É por isso que é um lugar onde a gente pode desenvolver ideias novas e coisas novas, porque a gente tem autonomia. Nós estamos aqui testemunhando um crescimento muito grande da classe média. Eu fico pensando se essa imposição de 50% pode ser injusta com o estudante, que é classe média e que, de alguma maneira, a família consegue pagar a ele uma escola particular, quando sobra para ele 50% das vagas a serem disputadas. Essa lei pode ser injusta com esse tipo de estudante? Injusto é uma palavra meio forte, né? Mas certamente ela não vai estar favorecendo o cara. Agora, eu estou achando, a minha previsão, é que o que vai acontecer vai ter uma profusão de cursinho preparatório, em vez de ser 1 ano, meio ano, vai ser 3 anos. Quer dizer, matricule seu aluno na escola pública, garantindo metade das vagas assim, e deixa que eu preparo ele cobrando. Então, ele faz as duas escolas? Isso é óbvio. O que eu acho que a gente... E aí eu acho que a sociedade tem que assumir o seu papel de controle da política, né? Porque esse é o nosso papel. A gente acha que nós não temos nada a ver com isso, mas nós temos. Qual é o movimento que a gente tem que fazer, inclusive de cobrar isso no Ministério da Educação, né? É que haja, sim, um acompanhamento do processo, que todas as considerações de natureza acadêmica estejam presentes. A questão do mérito, ela está presente, porque o veículo de ingresso nas cotas ainda é o vestibular. Então, ninguém está matando a ideia do mérito. O vestibular é o Enem, né? Que agora é o Enem, mas que também é uma forma classificatória. Tem um mérito ali faz parte de uma né? política e tem um mérito envolvido. Então, há necessidade de construir agora essa política, acompanhar as universidades de fazerem funcionar bem e não fazerem funcionar mal para dizer que é ruim, não é? Agora é o compromisso da universidade de fazer funcionar bem. E nós de exercermos o controle, inclusive porque um dos efeitos disso deve ser a demanda de que melhore a educação básica. Olha, a escola pública agora terá a chance de colocar um percentual maior de alunos na Universidade Federal, na Universidade Pública. Então, qual é
A obrigação da escola pública é de fazer esse preparo. Então, qual é o papel do médico? Eu percebo isso, quer dizer, ao contrário, está resolvido o problema da escola Não pública, tá já se garantiu resolvido, 50% das vagas para ela. Não está resolvido, porque tem muito mais estudantes do que esses 50%. Concordo. Não está resolvido. São 85% dos alunos de ensino médio que estão na pública. 85 é mais que 50, isso é aritmético, né? Aqui no estado de São Paulo é quase 90, Aqui 89. em São Paulo é quase 88, 90. Então, não está resolvido, Leandro. E é importante, agora, você pode demandar mais fortemente isso do ensino médio. O que é que vocês vão fazer no ensino médio? O que é que o MEC vai fazer para implementar melhorias no ensino médio, para preparar melhor esse aluno? E isso vai implicar maior cobrança na educação básica. Então, é um efeito cascata, um efeito contrário, Leandro. É possível. Então, vamos lá, vamos aguardar esse tempo aí e ver o que vai acontecer. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. O programa Ensino Superior termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Você está assistindo ao programa Ensino Superior. Em instantes, o segundo bloco da entrevista que Ederson Graneto e Rodrigo Simon realizam sobre o ensino superior em universidades do Brasil e do mundo.